Vocês já viram O Exterminador do Futuro? Quem aí já viu? Teve gente que sorriu já viu. São quantos filmes? Eu vi na internet. A gente hoje não dá pra saber o que é verdadeiro, o que é falso, né? Aí tinha um trailer lá do Exterminador do Futuro 7. Aí eu comecei a ver, você começa a reconhecer cenas dos filmes anteriores. Ah, não, é a versão do fã. Não é o Exterminador mesmo, não vão fazer o 7. Mas eu quero lembrar uma cena do Exterminador do Futuro 2. Para quem não conhece o filme, a ideia do filme é a seguinte: uma inteligência artificial toma conta dá aquele salto de independência, ganha consciência, toma conta do planeta inteiro. E aí a primeira coisa que eles vão fazer, qual é a missão da inteligência artificial? Acabar com quem atrapalha o planeta, quem faz mal ao planeta. Quem são esses? Somos nós. Aí, lá do futuro, onde essa inteligência artificial, a Skynet, tomou conta do planeta inteiro, tem um cara que está liderando a resistência, que é o John Connor. E aí ele manda um androide ao passado para protegê-lo, porque os caras já tinham descoberto lá a viagem no tempo, e aí iam voltar para acabar com John Connor e exterminar de vez toda a resistência à inteligência artificial. E aí o cara que faz o Exterminador do Futuro, né, que é o androide lá, é o Schwarzenegger, por isso se tornou super famosa a série de filmes. E aí nesse Exterminador do Futuro 2 tem uma cena icônica em que o John Connor, ainda jovem, fala com... Eles estão diante de uma praça, as crianças estão brigando, e aí, vendo aquela cena, John Connor vira para o androide e fala assim: parece que não tem jeito, né? Aí o androide responde para ele assim: é da natureza de vocês destruírem-se uns aos outros. Pô, olha que maneiro. Não destruir a gente, tá? Isso não é maneiro. Mas olha só que legal, um filme que não tem nada a ver com a fé cristã, numa cena, desperta pra gente o tema da que a gente vai tratar hoje, que é a depravação total. É da natureza de vocês destruírem-se uns aos outros. Por quê? Por causa da depravação total. A gente vai fazer uma série de pregações, né, focadas nos 5 pontos do calvinismo. E por conta de o acrônimo ou acróstico que foi feito no século XIX para poder decorar esses 5 pontos do calvinismo, que é tulip, que é a flor tulipa, o primeiro ponto é depravação total, ou total depravation. Pronunciei correto? Então a gente hoje vai meditar sobre esse primeiro ponto. Tem mais 4. Cada um deles vocês vão examinar em cada dia diferente, né, ao longo dos sábados. E a leitura, além da palavra de Deus, a leitura que está motivando a gente para essa série de pregações é aquele livro do Jeff Mathers, que é Calvinismo Humilde. Para quem, mesmo para quem não curte tanto os debates teológicos, esse livro é muito interessante porque a linguagem dele é muito leve, né? Alguns dos exemplos que a gente traz aqui hoje e que vocês verão ao longo das pregações são inspirados nesse livro. Então recomendo que vocês adquiram, recomendo que leiam, tá? Porque vale a pena. E para quem esteve aí no Atos 29, foi do ano passado que ele esteve aqui? Foi do ano passado. Ele esteve aqui, pô, o cara super simpático. E ele escreve sobre o calvinismo humilde e ele, de fato, pelo que a gente conheceu, é um calvinista humilde, tá? Então vale a pena. Então esse primeiro ponto que a gente vai examinar, a depravação total, que faz parte aí dos 5 pontos do calvinismo, você não deve confundir com os 5 solas. Parece uma coisa meio esotérica, né, no pensamento reformado. Tem 5 solas, 5 pontos do calvinismo, aí tem vários números.
Mas não tem nada de esotérico aqui, tá? Fica tranquilo. Mas para você não fazer confusão, tá? No século XVI, na Reforma Protestante, para responder às controvérsias que estavam surgindo e para responder, sobretudo, à teologia católica, o problema das indulgências, o problema da simonia, uma série de problemas que os protestantes perceberam na teologia católica, foi elencado esses 5 solas, que é somente a Escritura, sola porque vem do latim, sola Escritura, sola fide, sola gratia, que são expressões latinas. Sola significa somente, tá bom? Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória, tá? Esses são os 5 solas, tá legal? Século XVI. Agora dá um salto aí de 100 anos. Vamos para o século XVII. Aí vem os 5 pontos do calvinismo, que é onde a gente vai se concentrar hoje no primeiro deles, a depravação total. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então estamos agora 100 anos depois, quase que precisamente 100 anos depois de Lutero ter pregado suas teses lá no castelo de Wittenberg. Aconteceu uma controvérsia agora na Holanda, que era um contexto de dominação espanhola e que, teologicamente falando, quem dominava eram os calvinistas. Porém, surgiu uma série de controvérsias levantadas por um cara chamado Jacó Armínio. Não vou entrar nos detalhes, vocês têm instrumentos de pesquisa para isso. O que basta a gente entender aqui, para a gente entrar no contexto dessa história, é que o problema girava em torno da soberania de Deus e a relação com a liberdade humana, tá? Então Armínio entendeu que a salvação e a soberania de Deus, no que se refere à eleição, no que se refere àqueles que seriam salvos, ela estaria profundamente ou essencialmente ligada à presciência de Deus. Então, um dos pontos do arminianismo era esse, Deus previamente já sabia quem iria responder positivamente ao chamado dele para crer, tá? Essa era a questão com Armínio. E aí, os discípulos, aqueles que curtiam muito a teologia de Armínio, apresentaram uma série de artigos, resumindo o que eles entendiam daquilo que Armínio produziu como teologia, e apresentaram, no contexto da Holanda, e resumiram isso em 5 pontos. Em resposta a esses que apresentaram os 5 pontos do arminianismo, estavam remonstrando aqueles 5 pontos, os calvinistas responderam a cada um desses 5 pontos, resumindo aquilo que se conheceria depois como as doutrinas da graça. Então, quando a gente está falando de calvinismo, a gente está falando daquele acróstico, tulip, e principalmente agora, no primeiro ponto, a depravação total, você já tem que ter em mente que essas doutrinas estão relacionadas à graça de Deus. A preocupação é entender não apenas a soberania de Deus de modo bíblico, mas entender que Deus age de maneira graciosa, age de maneira amorosa, mesmo quando Ele aplica a sua justiça, condenando os pecadores, assim como todos nós. Porém, nós fomos alcançados por Jesus, e é isso que vai fazer toda a diferença. Tudo bem? Então, só para vocês recordarem depois, eu vou ditar aqui os 5 pontos do calvinismo. Esse acróstico aí da tulipa, isso foi feito depois, tá? Não foi no século XVII, foi lá no século XIX. Os americanos fizeram isso como um recurso mnemônico, para a galera lembrar de quais eram os 5 pontos. O primeiro, depravação total, ou total depravação, né? Por isso começa com o T. Curiosamente, um dado quase que inútil, tá? Naquele contexto da Holanda, na resposta que os calvinistas dão, aquela reunião teológica ficou conhecida como o Sínodo de Dort, porque foi feita lá na cidade de Dordrecht.
tá? A pronúncia vai ficar capenga mesmo. E aí, no acróstico, tulipa, a depravação total é o primeiro ponto. Só que na declaração de fé de Dort, no sínodo de Dort, a depravação total é o terceiro ponto. Isso é um dado curioso só para você entender assim, o calvinismo quando começa, já começa rasgando, dizendo, todo mundo é depravado, todo mundo, depravação total. Não é assim, tá? Só para você não ficar com essa falsa impressão, porque às vezes essa acusação vai aparecer sobre nós calvinistas. Tudo bem? Tranquilo? Então, total depravação. O segundo, eleição incondicional. Só que aí você troca o I pelo U, tá? Unconditional election. E depois o L, limited atonement. Expiação limitada. Fiquem tranquilos que vocês vão entender cada ponto desse ao longo das pregações, tá bom? O I, me ajuda. Irresistible grace, a graça irresistível. E por fim, a perseverança dos santos. Tudo bem até aí, né? Tranquilo. Então já estamos profissionais nos 5 pontos do calvinismo. Então esse primeiro ponto é que a gente vai conversar hoje e a gente vai procurar entender o contexto bíblico também que inspira esse resumo da teologia reformada e aqui esse primeiro ponto com a depravação total. Tudo bem? Quero que vocês abram a palavra, a Bíblia de vocês em Romanos 3. Romanos 3. A partir da meditação, tanto na palavra de Deus, quanto nesse livro que Deus inspirou o Jeff Meaders a escrever, primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que todos pecaram, tá? A depravação total, ela nada mais é do que uma forma simplificada de dizer o conteúdo da palavra que se refere à nossa natureza, tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, tá? O pecado original afeta a natureza humana como um todo. E aí a extensão do pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Então, quando se diz depravação total, é que tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, está manchado pelo pecado. O pecado afetou todas essas áreas da nossa vida. Inclusive a nossa natureza, principalmente a nossa natureza. Então o texto de Romanos 3, 23, resume para a gente num versículo simples, no qual Paulo diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para a gente entender melhor esse contexto, volta no verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo deixa claro aqui e em outros escritos dele? Na palavra de Deus fica mais do que claro para nós de que não há nada que nós possamos fazer que vai dar a Deus alguma coisa a ponto de recebermos a salvação. E mais ainda, devido à nossa natureza pecaminosa, devido à depravação total, a gente nem deseja a salvação, a gente não quer saber de Deus. Tudo que a gente enxerga no pecado, estando no pecado, é simplesmente mais pecado. O pecado afetou a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, nosso pensamento, nossos sentimentos. A depravação alcançou todas as áreas da nossa vida. E somente Jesus Cristo é que pode aniquilar esses efeitos. Por isso Paulo começa dizendo nesse trecho, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ou seja, ninguém pode fazer nada de maneira tal a purificar o seu próprio coração, de maneira a dar a si mesmo a salvação. E ele continua, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Estão entendendo aqui?
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos caíram, todos estão sob o controle da miséria do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado afetou todos nós e afetou todas as áreas da nossa vida, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. A fé em Cristo Jesus que é o diferencial aqui. Já dou a boa notícia para vocês, já dou a esperança para vocês. E é claro que a maioria aqui, se não todo mundo já sabe disso, apesar do pecado em que nós vivíamos, o sangue de Jesus foi derramado para nos livrar do pecado, nos livrar da depravação total. A nossa carne ainda milita, Paulo vai dizer, né? O pecado ainda está ao nosso redor tentando tragar a gente. O inimigo, o tentador está ao nosso redor como um leão, tentando devorar a gente. Mas Jesus Cristo venceu e venceu até a morte para nos dar a vida eterna, amém? E aí a gente não vive mais da maneira que a gente vivia antes, a gente não vive mais pecando. O poder de Deus que habita em nós nos arrancou do poder das trevas. A depravação total, então, significa que todos foram afetados pelo pecado. A depravação total significa também que nossa rebelião contra Deus é total. Eu sei que a gente nasce, cresce e depois fica pensando assim, se olha no espelho, acho que depois da adolescência talvez, né? Ou alguns já na adolescência olham no espelho, meu Deus, como eu sou lindo, aí se orgulham, né? Mas a maioria de nós, como foi o meu caso, passa pela adolescência odiando, aquela coisa da orelha grandona, o nariz. Isso às vezes nunca passa, né? É o meu caso, nariz grande, orelha, as coisas não entram num conjunto muito bem feito. Às vezes lá, quando chega a 60 anos, que aí as coisas melhoram, que aí você faz um implante de cabelo, muda, faz uma coisa no nariz. Mas quando a gente se olha aí, quando jovem, a gente se acha mais ou menos, aí depois a gente começa a se orgulhar, como eu sou bom. E mesmo quem não se acha tão bonito assim, vai se olhar no espelho, vai ficar lá 30 horas, meu Deus, eu preciso ajeitar o cabelo, e não vai, deixa eu passar mais gel, deixa eu melhorar aqui tem pé, deixa eu dar um trato, passo mais perfume e tal. É a vaidade nossa, a gente se acha. Aí quando vem alguém e diz assim, cara, você é um pecador, no seu coração não tem bem nenhum, aí fala sério, cara, como não sou bom, olha só como é que eu me visto, olha como eu sou lindo. Você não viu? Eu passei por ali, dei R$5 para o mendigo. Olha só, fiz uma boa ação. Olha como eu sou bom. Cheguei aqui na igreja, dei boa noite para todo mundo. Eu sou bom. No nosso coração orgulhoso, onde ainda tem o resquício do pecado, a gente acha isso mesmo. E sem Jesus, a gente não consegue nem ver a nossa própria depravação. O pecado afeta, inclusive, a nossa percepção de nós mesmos. A gente não sabe que nós estamos presos ao pecado, que somos escravos do pecado. A gente não tem a menor noção dessa depravação total, de que o pecado afetou todos nós e cada área da nossa vida. E a gente não tem a menor consciência de que a nossa rebelião contra Deus é total. Isso significa também a depravação total. Vamos continuar entendendo os detalhes relacionados a essa doutrina, né? Quando se diz que o homem é totalmente depravado, e nós podemos dizer que a nossa rebelião contra Deus é total, isso significa que naturalmente o homem não busca a Deus. Naturalmente, nenhum de nós tem um pendor para Deus. Como eu acordo um dia e falo, puxa vida, eu hoje acordei com meu coração cheio de amor por Deus, vou buscar Deus, vou buscar uma igreja. Isso não acontece no nosso coração
por causa da nossa vontade. A pessoa que experimenta esse tipo de coisa é a pessoa que é alcançada por Jesus. É Deus quem transforma o nosso coração, que entra na nossa vida, entra na nossa natureza, modifica a nossa natureza, e aí sim muda a nossa vontade, a ponto da gente ter desejos espirituais, desejar estar com Deus, desejar ler a palavra, entender a palavra, desejar orar, desejar louvar, desejar estar na igreja, desejar estar com os irmãos na célula, fazer o discipulado. Tudo isso é Deus quem coloca no nosso coração. Além disso, depravação total também significa que em sua rebelião total, tudo que o homem faz é manchado pelo pecado. Como, por exemplo, imagine um rei, tá? Um rei que tem lá seus súditos, e aí ele, para defender o seu reino, ele prepara cada um dos seus súditos nas artes marciais, transforma cada súdito em um guerreiro. Então aquele rei dá um curso de karatê, aikido, manejo de armas brancas, armas de fogo. Então a gente tem um potencial, assim, tremendo exército. Aí um belo dia, o que esse exército faz? Se volta contra o rei, faz um motim, uma rebelião e toma o reino para si. O que eles aprenderam era bom. Aprenderam habilidades de defesa do reino, porém, eles usaram aquilo para o mal. Então, mesmo aquilo que o homem recebe de bom, por causa do pecado, por causa da depravação total, ele vai deturpar, aquilo está corrompido, ele pode usar para o mal. Outro ponto, que a depravação total também significa que o homem é incapaz de se submeter a Deus e fazer o bem por si mesmo. Ninguém faz o bem sem Deus. Ninguém faz o bem sem Deus. Sem Jesus, sem Deus, a gente é totalmente dominado pelo pecado. Por causa da graça comum, num outro momento vocês podem ver melhor esse ponto, por causa da graça comum, ou seja, da bondade de Deus espalhada, derramada sobre todas as pessoas, é que a gente, mesmo antes de conhecer a Jesus, ou mesmo fora de Jesus, a gente é capaz de fazer alguma coisa boa. Por exemplo, no dia dos namorados, chegar e dar um presente para a namorada, ou vice-versa. Tu fez uma bondade, tudo bem, mas isso não tornou você bom de fato. Qual foi a intenção que você deu aquela caixa de bombom, aquela caixa de Ferrero Rocher? Dia dos Pais está chegando, fica a dica para minha esposa. Caixa de Ferrero Rocher, tá? Mas isso vai tornar a minha esposa boa diante de Deus? Talvez diante de mim, mas diante de Deus não. Então, o homem é incapaz, por causa da depravação total, o homem é incapaz de se submeter e fazer o bem por si mesmo. Todo o bem que a gente possa vir a reconhecer vem de Deus. Romanos 8 diz assim, versos 7 e 8, por isso, o pendor ou a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. John Piper, comentando esses 5 pontos, a depravação total, e comentando esse trecho de Romanos, diz o seguinte, que o pendor da carne, essa inclinação para a carne, ou a mente da carne, é a mente do homem sem a habitação do Espírito de Deus. Ou seja, é a mente do homem dominada totalmente pelo pecado. Portanto, o homem natural, ou naturalmente, o homem tem uma mentalidade que não se submete a Deus e nem pode se submeter a Deus. Porque aquela mente, aquele coração está totalmente corrompido, totalmente tomado pelo pecado. E em Efésios 2, a gente vê Paulo completar ainda esse sentido. Efésios 2 afirma, que nós, cristãos, éramos todos mortos em delitos e pecados. Então essa morte, vivendo sob o domínio total do pecado, a depravação completa, essa morte significa que a gente era incapaz
de viver ou de desejar ter qualquer desejo espiritual ou desejo de Deus. Nós tínhamos a vida física, mas o nosso coração totalmente fechado para Deus, totalmente tomado pelo pecado. A gente era totalmente incapaz de reformar, de regenerar a nós mesmos. A gente não tem a força para combater a depravação, a gente não tem a força para combater o pecado. Somente Jesus tem. Depravação total também significa que a nossa rebelião é totalmente merecedora da punição eterna. Eu sei que isso é difícil da gente entender, porque a maioria de nós, principalmente sem Cristo, a gente acha que a gente é bom, a gente se olha no espelho, ouve a opinião de outras pessoas, está vendo como eu sou um sucesso? Sou um sucesso total? E a gente engana nosso próprio coração, a gente não consegue enxergar a nossa própria depravação. E aí Efésios 2:3 diz que em nossa morte nós somos filhos da ira. Isso significa que nós estamos sob a ira de Deus por causa da corrupção do nosso coração. Ainda que a gente não tenha consciência do pecado, consciência daquilo que fizemos, consciência da depravação total, por causa dessa corrupção nós somos totalmente merecedores da punição de Deus. Totalmente merecedores da punição de Deus. Porém, eu não quero que a gente fique só aqui nessa questão do pecado, né, esse peso da depravação total, porque, como nós dissemos, cada ponto do calvinismo, esses 5 pontos, representam as doutrinas da graça de Deus. Esse primeiro ponto está falando a respeito da natureza humana e como Deus trata essa natureza. Mas como a gente está falando de doutrinas da graça, há esperança em Cristo Jesus. Você deve se lembrar que sem Jesus nós não somos nada. É o segundo ponto, segunda lição que eu quero extrair, chamar a atenção de vocês hoje. Jesus, por nós, Ele derramou seu sangue, Ele venceu a morte, deu a vida para nos salvar, nos dá a vida eterna. Então, apesar de totalmente afastados de Deus, apesar do pecado ter afetado toda a nossa natureza, tudo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente deseja, o Senhor Jesus nos alcança. E aí, vivendo nessa dependência total de Jesus, a gente consegue vencer até mesmo o pecado. Não porque a vitória é nossa, mas porque a vitória de Jesus foi dada a nós também. E aí em João 15, Jesus fala sobre essa permanência nele, sobre essa vitória constante que nós podemos viver sobre o pecado, a vitória sobre a depravação total. João 15, verso 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em Jesus, a gente não está mais morto. Nós estamos mortos para o pecado, mas nós fomos levados à vida eterna por meio de Jesus. Em Jesus não há mais condenação para nós. O pecado não tem força e poder nenhum sobre a nossa vida. Em Jesus, a depravação total já não nos afeta como antes. Nós nessa era, nesse tempo, ainda sofreremos aflições, o pecado ainda estará ao nosso redor tentando tragar a gente, tentando nos colocar numa armadilha, fazendo com que a gente dê as costas para Deus, com que a gente caia em pecado. Porém, não há mais condenação. A nossa fé em Cristo Jesus venceu, porque Jesus venceu e nos deu essa vitória.
para exemplificar essa dependência de Jesus, para exemplificar que sem Jesus nós não somos nada, além dessa imagem da videira verdadeira, que é Jesus, que ele já apresentou para a gente aqui em João 15, eu quero que você se lembre de uma figura, um missionário do século V da era cristã. É Patrício, um jovem de 16 anos, que por volta do século V foi sequestrado por piratas irlandeses e foi feito escravo, foi levado para a Irlanda, daquilo que seria a região da Inglaterra, né, na época, levando para a Irlanda, e lá o Senhor Deus fala com ele. Naquela condição de escravo, fazendo trabalhos extenuantes, o Senhor Deus fala com ele numa noite e vai guiando ele numa fuga incrível, mostrando para ele não só o caminho, mas a hora e o lugar onde ele deveria estar, e acharia naquele porto um navio que o levaria de volta para casa. Deus falou com Patrício. Na condição de escravo, ele orava todos os dias e pedia a libertação do Senhor. Ele exercitava a fé em Cristo e pedia a Deus aquela libertação, e ele foi ouvido. Vivendo totalmente dependente de Deus, Deus fala com ele, o guia nessa fuga. E aí você vai imaginar o seguinte: bom, Patrício agora vai poder viver a dependência em Jesus, com alegria, felicidade, junto à família, pronto, nunca mais vai querer colocar os pés na Irlanda, não é? Uma pessoa normal pensaria assim. Só que não foi o que Patrício fez. Venerado em algumas outras tradições como São Patrício. Tem até um dia, né, que os irlandeses comemoram, o dia de São Patrício, comemorando em memória desse missionário. Ele volta para sua casa e aí vai se dedicar por cerca de 12 anos à preparação teológica, a compreensão das Sagradas Escrituras. Então ele vai para a região da França, vai estudar, se torna monge, e aí Deus fala com ele. Aquela libertação que ele recebeu do Senhor, o Senhor faz o coração dele ser tomado de chamas, o fogo espiritual, e aí ele deseja: vou voltar para a Irlanda. E ele volta. Que loucura, não é? Ele volta para o povo que o tratou mal, que o fez escravo, e vai passar 20 anos pregando o Evangelho por toda a Irlanda. E o ministério dele foi tão incrível e tão famoso, que aí surgiram lendas e lendas e lendas, a ponto de terem coisas até esquisitas, né, que falavam sobre ele, que numa situação que ele teria até, ele e mais uns outros discípulos teriam se transformado em animais para poderem correr, fugir dos perseguidores, né? Isso é coisa da mentalidade lá do pessoal que ainda não estava evangelizado direito, né? Século V, tá bom, gente? Eles não tinham passado ainda pela reforma calvinista, tá legal? Nem chegado à reforma do século XVI, somente a Escritura. Aí o pessoal misturava tudo, misturava os canais. Mas preste atenção no seguinte: sem Cristo nós não podemos fazer nada. Com Cristo, Patrício fugiu, atravessou o mar, foi se preparar e depois ainda volta para a Irlanda. Em Cristo ele pôde realizar uma obra missionária que é relembrada centenas de anos depois. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós não somos mais miseráveis pecadores, meros pecadores, porque Jesus transformou a nossa natureza, Jesus nos regenerou, e aí andando em Jesus, permanecendo em Jesus, na videira verdadeira, nós somos capazes de realizar uma grande obra, que a depravação total não vai poder corromper, porque é a obra de Jesus, é a obra de Cristo. Sem Cristo, nós somos como lâmpadas desconectadas da tomada. A gente não tem luz nenhuma, por si só ninguém tem luz nenhuma, somente se andar com Cristo.
Patrício, ele traduziu essa dependência numa frase célebre, dizendo assim, traduzindo essa dependência total de Jesus: Cristo comigo, Cristo diante de mim, Cristo após mim, Cristo em mim, Cristo por debaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda. Cristo nos cercando de todos os lados. Assim, não há depravação, não há pecado que vá nos impedir de agir, impedir de viver o Evangelho de maneira plena, pregar o Evangelho a toda criatura. Ninguém vai poder nos impedir. A partir daí eu quero destacar duas aplicações com vocês. Em primeiro lugar, reconheça a sua própria depravação. Reconheça. O pecado tapava a nossa visão. Sem Jesus, a gente não conseguia nem entender, nem enxergar que nós somos miseráveis pecadores. Mas agora, de olho em Cristo, olhando para Jesus, a gente tem uma noção da nossa natureza caída. A gente sabe muito bem o que nós deveríamos ser, por causa da vida de Jesus, por causa da natureza de Jesus, porque Jesus não só revela para nós a face perfeita, maravilhosa, belíssima de Deus, mas Jesus revela para nós a verdadeira natureza humana, que Deus programou para que todos nós fôssemos assim. E aí, quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma noção de como nós deveríamos ser, e aí a gente tem a consciência de como nós somos. Então, mesmo para aqueles que vivem em Cristo, que já estão em Cristo, por causa de Jesus, vão se reconhecer como miseráveis pecadores. Como Paulo disse, eu, pecador, dos pecadores, o maior. E aí o que pode acontecer? Por que é tão importante reconhecer a sua própria depravação? Porque em todo esse esforço que a gente está fazendo de entender a teologia reformada, entender esses pontos do calvinismo, uma das coisas que a gente quer evitar é justamente um calvinismo prepotente, que a gente se torne crente prepotente. Por isso a necessidade do Jeff Medders escrever um livro falando sobre o calvinismo humilde. Ele reconhece como que ao longo da história, alguns calvinistas, e até mesmo na contemporaneidade, alguns desses teólogos ou representantes da teologia calvinista são um tanto orgulhosos, prepotentes. Isso por causa da natureza caída humana, porque em nós ainda milita o pecado, então a gente precisa de Jesus para tudo. Ele chega a dizer, né, na parte final desse capítulo sobre depravação total, ele fala, enquanto você leu este capítulo, você pecou. E eu, ao escrevê-lo, também pequei. Nesse momento, nessa hora, alguns de nós também pecaram. É possível que isso tenha acontecido. Porque nesta era em que nós vivemos, nós ainda lutamos contra o pecado. Mas podem ficar tranquilos que o último ponto, a perseverança dos santos, vocês vão ter chance de ver ainda mais pontos de esperança aqui na teologia reformada. Para a gente entender isso daqui, para a gente reconhecer a nossa própria depravação, entender que isso é importante, alguns, estudando, entendendo a doutrina, podem se tornar hábeis na palavra, no conhecimento da palavra, no conhecimento da doutrina, sabem muito bem o que representa, o que significa a doutrina da depravação total, porém não reconhecem a sua própria miséria. E no trecho lá de Lucas 18, verso 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano exemplifica muito bem isso. Exemplifica a necessidade da gente reconhecer a própria depravação e essa diferença entre aquele que conhece muito bem a doutrina da depravação total, mas não reconhece a sua própria depravação. Para lembrar a vocês o que diz a parábola que Jesus contou, a parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18 a gente lê assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros.
2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Os fariseus eram aqueles grandes intérpretes da lei, não é? Entendiam de tudo do Antigo Testamento. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou um pecador. Jesus então diz: digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, reconhecendo a nossa própria depravação, reconhecendo a nossa própria miséria, a gente se volta para Jesus. A depravação, a doutrina da depravação total não é um grande lembrete que joga um peso sobre as nossas costas, que joga um peso sobre a nossa consciência, lançando um fardo maior do que a gente pode carregar. Não, mas a doutrina da depravação total aponta para aquele que pode nos livrar de toda essa miséria, nos livrar de todo o pecado, que é Jesus Cristo. Então, reconhecer a própria miséria é uma necessidade para nós, para que a todo momento nós estejamos nos voltando para Jesus, para que a todo momento o nosso foco permaneça em Cristo Jesus. Reconhecer a própria depravação nos mantém focados em Jesus. E a segunda aplicação: reforce a sua fé em Jesus. Essas doutrinas são as doutrinas da graça, as doutrinas da graça de Jesus. Então a chave da nossa vida é Jesus. Tudo diz respeito a Jesus Cristo. Não adianta conhecermos doutrina, não adianta nem conhecermos a palavra, se tudo isso está vazio da presença de Jesus. Então Jesus é o centro de todo o nosso esforço espiritual, físico, moral. Reforce a sua fé em Jesus. Colossenses 2:6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Como que você vai reforçar a sua fé em Jesus? Fazendo o que Paulo fala aqui em Colossenses 2:6. Em primeiro lugar, viva em Cristo. Viva em Cristo. Você tem que começar e terminar o seu dia com Jesus. Você começa o dia, dá bom dia, Jesus, o que é que nós vamos fazer hoje? Termina o seu dia falando: Jesus, boa noite, me dê bons sonhos, traz boas coisas à minha consciência, e aproveita para fazer o exame, né? O exame de consciência antes de dormir, para ver se você pecou ao Senhor e pedir perdão. Viva em Cristo. Em segundo lugar, esteja enraizado em Cristo. Estar enraizado em Jesus não é simplesmente ter a nossa base, o nosso fundamento em Jesus. A raiz é aquela que nutre a planta. Então, Jesus representa não só o fundamento, mas é aquele do qual nós tiramos todo o nosso fôlego de vida, todo o ânimo de vida, toda a força espiritual e física. Nós temos isso em Cristo Jesus. Então, quer reforçar a sua fé, você tem que viver enraizado em Jesus Cristo. E também edifique-se em Jesus. Não basta estar fundamentado e ser nutrido por Jesus. Jesus também determina o projeto de vida que nós realizamos. A raiz define todo o modelo da árvore. O fundamento, ou a pedra fundamental, que é Jesus, não dá apenas a base.
mas Jesus é também a pedra angular que vai definir a arquitetura do edifício. Então Jesus não é apenas a base das suas ações para depois você realizar o projeto de vida que você quiser. Jesus tem que determinar cada parte, formato e toda a intenção de vida que você tem imaginado. Confirme-se na fé em Cristo. Para reforçar a sua fé em Cristo, você tem que confirmar a sua fé em Cristo. O que é confirmar a fé em Cristo? É repetir com atenção, com consciência, conferindo cada detalhe da palavra, cada detalhe da doutrina. Confirmar a sua fé em Jesus é verificar, analisar tudo aquilo que é ensinado na igreja, tudo que é ensinado na célula, que é ensinado no discipulado, conferir tudo isso com a palavra. E encontrar satisfação na palavra, na oração, em cada porção da palavra e em cada momento de encontro com Deus. E por fim, cresça em ação de graças. Seja agradecido. Para você ter a sua fé reforçada em Cristo Jesus, seja agradecido. Tenha um coração agradecido. Exercite-se na gratidão todos os dias. Todos os dias. Mas não seja agradecido só, Jesus, eu te agradeço pelo alimento, te agradeço pela bebida, pela comida, pelo ar que eu respiro. Seja específico. Senhor, te agradeço pela caixa de Ferrero Rocher que minha esposa me deu. Te agradeço pelo sorriso do meu filho. Te agradeço pela saúde dos meus filhos. Te agradeço pelo meu amigo fulano da igreja oceânica, te agradeço pela cura do meu irmão da igreja, te agradeço por ter ouvido a minha oração sobre aquele outro irmão, te agradeço por ter alcançado a vida daquele pecador, te agradeço por ter alcançado a minha vida e transformado o meu coração. Seja específico e seja agradecido a Deus, amém? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa Tua palavra, esse passeio que fizemos na Tua palavra, Senhor, te agradecemos por cada texto aqui que nutriu o nosso coração e que ninguém aqui se engane, Pai, achando mais de si mesmo, Pai, mas que todos estejamos olhando para Jesus e perseguindo o nosso Mestre, sendo somente igual a Jesus, imitadores de Jesus, Pai, de maneira tal que a gente possa dizer, agradando o seu coração, dizer que o pecado não tem mais poder sobre nós, Pai, não porque nós inventamos isso, mas porque o Senhor promete na Tua palavra, porque o Senhor nos deu essa certeza em Cristo Jesus, Pai. Então, apesar de entendermos que somos todos miseráveis pecadores, que estávamos numa depravação absoluta e completa sem Jesus, mas agora em Cristo Jesus o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor conceda a cada um de nós que estejamos pregando a tempo e fora de tempo a esperança da Tua palavra, vivendo essas doutrinas da graça e falando das doutrinas da graça do Senhor para a conversão, para a vida eterna daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.